Olá, estávamos vendo o que Jesus dizia sobre nascer de novo. Vamos continuar no versículo 7 do terceiro capítulo do Evangelho de João. Jesus dizendo assim: Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Muitas vezes queremos entender por que as coisas são como são e não são como achamos que deveriam ser. Se insistirmos a pensar assim, nunca acharemos paz conosco mesmos, porque não temos a mente de Deus para entender o sentido do que é justo e do que é bom para nós. Nosso entendimento e visibilidade são limitadíssimos em relação ao entendimento e visibilidade de Deus. Além do mais, estamos contaminados pelo orgulho do pecado humano de achar que entendemos o senso de justiça e de bondade na vida. Mas não somos nós, mas sim Deus, o Criador dos céus e da terra, quem tem o controle, a vida e o acesso ao seu reino. Como humanos, somos apenas carne. Precisamos do trabalho de Deus para nos tornar algo mais. Nascer de novo é renascer no Espírito através da fé no Deus que a Bíblia descreve, seguindo Cristo e não a nossa mente. Nascer de novo é o batismo do Espírito Santo. Renascer é Deus abrir os novos olhos e a nossa mente a uma ordem de grandeza maior, para aquela vida abençoada e eterna, repousada nas mãos de Deus. E Deus nos acolhe através do ministério de Cristo, simbolizado pelo ápice do que Ele fez na terra, que não foi fazer milagres físicos para as pessoas, mas o ápice foi morrer na cruz e vencer a morte, ressurgindo em carne e osso, demonstrando assim o seu resgate do nosso estado de pecado. O resgate que nos traz vida nova espiritual e que nos trará vida eterna também na ressurreição do corpo. É isto que Deus nos diz na Bíblia. Estar nas mãos de Deus é submetermos a sua palavra e a sua pessoa, a do Espírito Santo, que encaminha nossas vidas conforme a vontade de Deus, sem que continuemos a bater a cabeça teimosamente tentando ter absoluto controle e direção das nossas vidas. A sensação de sermos guiados pelo Espírito Santo é aquela de estar ao vento, apreciando a brisa sem estressar nossas cabeças duras, tentando represar a direção para onde ele assopra. De novo ao texto bíblico. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Como Nicodemos reage? Ele simplesmente não entende. Jesus coloca em evidência que o máximo mestre em Israel que ele era, deveria entender que o cumprimento de obrigações, de rituais e até mesmo encargo religioso não é o que leva uma pessoa a entrar no reino de Deus. Nicodemos ainda não acredita que Jesus veio de Deus, e Jesus está desafiando a forma mentes do Nicodemos, que não enxerga a realidade espiritual a qual apontava o Velho Testamento da Bíblia, que ele bem sabia de cor, como o exemplo que vimos de Ezequiel no episódio passado. Nicodemos estava com a sua mente presa ao entendimento atrelado a tradições humanas que se desviaram no tempo por causa do nosso estado de pecado. Tradições estas que, na sua realidade judaica, não quiseram perceber que Jesus era o Messias, conforme as Escrituras apontavam. E Jesus desafiava tudo isso e prossegue dizendo: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que é pela fé que ele vai poder entender tudo isso. E aí está o ponto central da questão sobre como é possível uma pessoa nascer de novo. Nenhum ser humano jamais pode chegar a Deus ou entender a Deus, a não ser que Deus desça do céu para se encontrar conosco. Jesus confronta Nicodemos com a notícia estarrecedora que Jesus é Deus, em pé, bem diante dele.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Jesus nos leva de volta a uma parte das Escrituras quando uma placa de entrada proibida estava pendurada sobre a terra prometida de Israel. Extraditado no deserto, eles haviam se rebelado contra Deus para valer. Deus então os julgou, enviando a eles serpentes mortais. A punição para o pecado e rebelião na Bíblia é sempre a morte. No livro de Números, aprendemos que Deus providenciou um caminho pelo qual seu povo poderia ser salvo do seu julgamento, se eles se voltassem para Deus e confiassem nele. Deus providenciou como resgate da punição das serpentes num poste com uma serpente de bronze levantada. Ao confiar em Deus e olhar para aquela serpente levantada, Deus removeria a sua punição e eles seriam salvos. Por que Jesus conta essa história? Para informar Nicodemos que ele, Jesus, veio para morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Assim como Israel precisava olhar para a serpente de bronze para ser salvo, precisamos olhar para a cruz, confiando que Deus irá remover a punição dele pelo nosso pecado através da morte e ressurreição de Jesus. Confie em Jesus, em sua morte e ressurreição por você. Ele vai lhe dar a vida eterna. Deus te abençoe.